Quais são esses esforços que atuam nos andames? Existe uma variação muito grande desses esforços, só que nós colocamos as principais, que é as que nós vamos ver principalmente em cálculo daqui para frente. Bom, primeiro aqui nós temos a tração. A tração é a força atuante que tende a provocar um alongamento do elemento na direção da mesma. Isso é muito encontrado nos pontaletes, viu gente, do andame. Nós temos a compressão. A compressão é a força atuante que tende a produzir uma redução do elemento na direção da mesma. Isso não vai acontecer no andame, gente. A força acontece, mas o andame não, o tubo do andame, nesse caso, ele não tem que ter nenhuma deformação. Porque se tiver, porque o peso está sendo superior ao que ele consegue suportar. Nós temos a flexão. Flexão é algo muito importante que temos que ter muita atenção, que ela aparece mais nas longarinas e travessas. É a força atuante que provoca uma deformação no eixo perpendicular à mesma. Nós temos a torção, gente, que é a força que atua em um plano perpendicular ao eixo e cada seção transversal tende a girar em relação às outras. Temos a flambagem. A flambagem se parece muito com a compressão. No próximo slide, a gente vai ver a diferença entre um e outro. Flambagem é um esforço de compressão, é uma barra de seção transversal pequena em relação ao comprimento que tende a produzir uma curvatura na barra. E chegamos a F, que é o cisalhamento, força atuante que tende a produzir um efeito de corte. Isso é um deslocamento linear entre as seções transversais. Bom, gente, no próximo slide aqui, eu vou colocar isso em prática. Fizemos um detalhe aqui de um andame, onde você tem os postes, travessas e longarinas, e vamos tentar explicar melhor onde cada esforço desse tende a atuar no andame, certo? Primeiro vamos ver aqui, ó, como eu falei, que é a tração. A tração, nesse caso, a gente não colocou o pontalete. Você vê que só um poste, né, porque está com sua rebase diretamente no chão, mas dá para a gente ter uma ideia de como funciona. O peso é colocado no poste, ele tem a tensão a descer para o chão, em direção ao chão. Então isso é tração, que só é usado no pontalete. Ela só aparece no pontalete. Nós temos a compressão, gente, ó. A compressão, ela é um esforço que tende a acontecer em cima do tubo. Isso quer dizer que o peso, nesse caso, está diretamente ligado à boca do tubo. Isso acontece muito quando a gente coloca um forcado regulável em cima dele e colocamos uma barra. E esse peso é totalmente direcionado direto ao tubo e não fica sobre as travessas nem longarinas. Aqui nós temos a flexão. A flexão é muito importante, gente. É aquilo que o pessoal chama de um andame selou. Então assim, ó, a norma ela é bem clara que ela não permite que em nenhum caso de andame o tubo esteja selado. Então isso acontece muito nas longarinas e travessas, dependendo muito da sua colocação. Então isso a gente vai ver lá na frente em cálculos, em colocação das peças, vai ficar muito fácil de se entender. Nesse caso é para a gente ter uma ideia de que é cada esforço desse. Bom, aqui nós temos a torção. A torção é para isso que a gente utiliza as diagonais, principalmente as horizontais, para evitar com que o andame venha a torcer, para que ele fique sempre justo e seguro para o trabalho. Aqui nós temos a flambagem. Veja que a flambagem é bem parecida com a compressão. Só que nesse caso da flambagem é quando o andame tende a fazer aquela famosa barriguinha no tubo do andame. Eu já vi alguns casos acontecer, mas porque foi muita carga, mas isso não é bom não, gente. Se caso acontecer qualquer deformação no tubo, isso quer dizer que está com excesso de carga nessa parte. E por fim vamos ao cisalhamento. O cisalhamento ele acontece na braçadeira giratória principalmente, onde tem aquele pino que liga uma parte à outra de travamento. E esses esforços é que faz com que o pino do andame ele possa cisalhar o pino da braçadeira giratória. Beleza, gente?